Tem algo que é profundamente irônico e até poético em ver um preconceituoso engasgar com sua própria intolerância. O racista sempre acha que está acima, sempre acredita que tem uma percepção especial, que enxerga a verdade que os outros não veem. A maioria se imagina superior, lúcido, esclarecido, enquanto repete ideias herdadas de outros racistas que vieram antes dele. O episódio Crianças Ruivas de South Park é praticamente uma aula psicológica do preconceito, só que explicada da pior forma possível, pelas mãos de Eric Cartman. E é por isso que o episódio funciona. Hoje, meus amigos, vamos destrinchar o que essa história diz sobre o comportamento humano, sobre como o racismo nasce, sobre como ele cresce e sobre como ele se mantém, e principalmente como ele se contradiz de maneiras completamente vergonhosas. Porque se tem uma coisa que o racismo e o preconceito não resiste, é o espelho. E nada segura esse espelho mais firme do que South Park. Fala galera, meu nome é William e sem perder muito tempo vamos explicar o que esse episódio quer nos contar. No início do episódio, o Cartman sobe no palco lá na escola para fazer o que o Cartman faz de melhor: espalhar o ódio com confiança absoluta, mesmo sem saber 1% do que ele está falando. Ele cria uma apresentação inteira para convencer a escola de que as crianças ruivas não têm alma. Pois é, isso mesmo. Cores de cabelo viram raça, as sardas viram uma ameaça e a genética vira uma desculpa para humilhar quem é simplesmente diferente dele. E é exatamente assim que todo o preconceito começa, com alguém transformando uma característica neutra em um símbolo de inferioridade. Mas aí vem uma virada que é completamente genial e uma cena maravilhosa. O Stan, o Kyle e o Kenny, completamente putos com o Cartman e já cansados de suas atitudes, se vingam pintando o Cartman de ruivo enquanto ele dorme. E quando Eric Cartman acorda, acreditando que virou aquilo que odiava, tudo desaba. Ele entra em negação, ele entra em pânico, raiva e até confusão. O Cartman experimenta pela primeira vez o que o racismo faz. Ele sente o peso de não estar no topo da hierarquia imaginária que ele mesmo criou. E aí acontece o mais absurdo dessa história, e ao mesmo tempo, a coisa mais real também. O Cartman não aprende nada, ele não desenvolve a empatia, ele simplesmente troca de lado, se autoproclama o líder dos ruivos e cria um movimento extremista que usa exatamente o mesmo discurso que ele atacava antes. O grupo que ele odiava vira o grupo que ele usa para oprimir outras pessoas. E isso, de maneira brilhantemente grotesca, é exatamente como o preconceito funciona na vida real. Escancara de maneira genial a hipocrisia de um preconceituoso. Mas, meus amigos, para entender por que esse episódio é tão forte, é tão inteligente e funciona tão bem, é preciso entender como funciona o cérebro humano quando ele decide odiar alguém ou alguma pessoa pelo que essa pessoa é. Primeiro, a gente tem a insegurança pessoal, disfarçada de superioridade. O racismo é uma forma de compensação. A pessoa sente que não tem controle sobre a própria vida, sente medo de não ser suficiente e encontra no preconceito uma solução fácil. Eu não sou bom, mas pelo menos eu sou melhor do que eles. Cartman é a personificação exata disso. Ele é inseguro, carente, rejeitado e tenta transformar essa sensação em algo que coloque força no seu caráter. Quando ele se vê como uma minoria, isso ameaça diretamente a sua fantasia de um ser superior. A gente tem também outro ponto, a projeção, atacar no outro o que existe dentro de você. Preconceituosos geralmente odeiam em outros aquilo que eles não aceitam em si mesmos. No Cartman é muito claro, ele não suporta ser visto como uma pessoa inferior, então ele precisa encontrar alguém para rebaixar antes que isso seja feito com ele. Como terceiro ponto, a gente tem a necessidade de controle. Quanto menos controle interno, mais a pessoa tenta controlar o ambiente. O racismo cria uma narrativa confortável. O problema, na verdade, não sou eu. O problema são eles. Minha vida seria melhor se esse grupo não existisse. O Cartman monta teorias, gráficos na cabeça dele inventados, estatísticas falsas, exatamente como grupos de ódio fazem no mundo real. E por último, mas não menos importante, na verdade tão importante quanto, criar inimigos imaginários. É a cereja do bolo racista. O cérebro odeia incerteza. Criar um grupo inimigo oferece uma resposta simples para emoções bem complexas. O Cartman odeia ruivos, mas por que ele odeia ruivos? Porque é mais fácil culpar uma cor de cabelo do que lidar com a própria dor emocional. South Park mostra isso de modo hilário e triste ao mesmo tempo. O preconceito não é sobre o outro, é sobre quem o está sentindo.
E meus caros, a parte mais crua e brilhante do episódio é que, ao virar ruivo, o Cartman não reconsidera absolutamente nada. Ele não pensa, cara, será que eu fiz alguma coisa de errado? Ele só pensa, agora eu sou superior a quem não é ruivo. Isso é tão real que chega a ser desconfortável. Muitos grupos de ódio no mundo funcionam exatamente assim. Eles não querem igualdade, eles não querem justiça, eles querem manter ou recuperar uma sensação de poder. E quando essa sensação é ameaçada, acontece o que acontece com Cartman. Ele cria um novo nível de hierarquia para continuar por cima. O racista não quer que o mundo seja mais justo, ele quer, na verdade, um mundo onde ele esteja no ponto mais alto. E é aí que está a hipocrisia central. Esse preconceituoso se acha vítima, até mesmo quando está tentando ser o opressor. O Cartman vira ruivo e, em vez de refletir, ele tenta organizar um levante autoritário. Ele só troca de alvo, ele só escolhe outra desculpa. É o racista mostrando a essência do racismo. Não é lógica, não é biologia, não é cultura. É a pura necessidade emocional de se sentir superior. E por que esse episódio funciona tão bem? South Park entende algo que muitas obras não entendem. O humor não suaviza o impacto da sua crítica. Ele expõe essa crítica sem nenhuma anestesia. Quando vemos o Cartman discursando, machando, criando um mini regime autoritário com crianças ruivas, a gente ri, mas também sente um pouco de desconforto. E é aí que South Park nos pega, e é aí que a mensagem que eles queriam entregar realmente foi entregue. Porque sabemos que aquilo é um espelho. South Park pega ideias absurdas, amplifica até o limite e coloca o público diante da lógica real dessas ideias. Quando a gente vê o extremismo sendo levado a sério, ele desmorona. O Cartman, em toda sua arrogância, burrice e até crueldade, funciona como um laboratório ambulante do comportamento humano. Os absurdos das ações do Cartman no episódio nos faz rir, mas é com uma intenção. É para que a crítica entre com mais facilidade na nossa cabeça. E Crianças Ruivas é um exemplo perfeito dessa fórmula. Ele é engraçado, como vários episódios de South Park, é exagerado, como um ótimo episódio de South Park deve ser, e ao mesmo tempo incrivelmente verdadeiro. Crianças Ruivas, segundo episódio da 16ª temporada de South Park, é mais do que um episódio sobre crianças ruivas. É mais do que uma paródia sobre racismo. É uma reflexão bem cruel, direta e desconfortável sobre como o preconceito nasce e também sobre como ele se sustenta. O racista não odeia porque ele tem motivo para isso. Ele odeia porque precisa de um inimigo para preservar o que resta do seu próprio ego. E a maior ironia é que, quando ele vira o que ele mesmo odiava, ele não cresce, ele não muda, ele não se torna uma pessoa melhor. Ele se dobra ainda mais para manter a sua própria fantasia. Então South Park deixa bem claro: preconceito é sempre uma mentira emocional disfarçada de convicção moral. E, meus amigos, assim como Eric Theodore Cartman, todo racista está preso em um ciclo que ele mesmo criou. O episódio é bem engraçado, absurdo e exagerado. E justamente por isso, ele é profundamente verdadeiro. Como sempre, a parte mais importante desse vídeo é saber o que você achou. Você se lembrava desse episódio? Acredito que sim, não tem como esquecer. Segundo, qual sua opinião sobre todas as ações do Cartman e sobre tudo que ele representa? Já deixa aqui o seu comentário. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maravilhoso e considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!